noite. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar de volta, né? Alguns aqui já me conhecem, mas eu e o marido, nós fazemos questão de não ser esquecidos, porque de vez em quando a gente está aí, não só para fazer o estudo, né? Mas também para estudar juntos, né? Porque todos nós somos aprendizes, né? Todos nós somos discípulos. E graças a Deus já estamos podendo dizer que somos discípulos de Jesus, não porque somos espíritas, não porque temos que ter orgulho, porque eu sou espírita, já estou salvo. Não, é porque nós aceitamos o convite. E no que aceitamos o convite, vestimos a camisa e vamos estudar, que foi assim que nós fomos orientados, para nos amar, né, e instruir. E assim a gente vai estudar mais um pouquinho hoje, e o livro que o irmão citou, que é do CELD, né, que é da lição de hoje, é esse livrinho aqui. Ele está escrito aí que é volume único, mas são 3 volumes, e parece que ali já estavam adivinhando que hoje ele é um volume único, que fizeram um volume novo agora que contém os 3 livros em um só, vendido lá no CELD do Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou aqui trazendo um abraço do CELD de São Pedro da Aldeia, tá? Nós moramos em Saquarema, mas a nossa casa mesmo é em São Pedro, tá bom? Aí um abraço para todos vocês, e nós vamos estudar um pouquinho sobre o perdão das ofensas. O capítulo é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente fica assim, querendo saber, né, dessa misericórdia, o quanto que nós recebemos de misericórdia do Pai, né, do Mestre Jesus, nosso guia e modelo, e dos nossos amigos espirituais, né, porque o que vem a ser a misericórdia? Não vendo pelo Aurélio, pelo Google, mas misericórdia é tudo aquilo que a gente recebe, até mesmo sem merecer. A gente recebe como um bônus, como um incentivo, né? Mesmo que a gente não mereça, eles nos dão a chance de renovação, nos dão a chance de renascer, né? Esse processo divino que muitos companheiros acham, ainda acreditam no nada, né? E é muito triste a gente pensar que ao partir daqui a gente vai encontrar o nada, né? Então, por que nós já podemos falar, graças a Deus estamos aqui nesta casa, graças a Deus nós somos discípulos? Porque a gente sabe que a vida continua, né? A gente sabe que nós fazemos o nosso futuro, que o nosso presente a gente já está programando, né, o nosso futuro. Não precisamos mais esperar desencarnar para saber, eu vou me arrepender, eu vou passar por isso. Não, hoje nós já podemos fazer a nossa programação, da vida futura, tanto como desencarnado ou quando retornarmos. Mas como assim? Tentando acertar. Nós já, é como se a gente quisesse saber como que um companheiro, um familiar, um amigo que desencarnou, como que será que esse amigo está no plano espiritual? Sem crítica, sem julgamento, a gente lembra o quê? É só lembrar como ele viveu aqui. A gente lembra como ele viveu, que a gente vai ter uma ideia, né? Por que? Vamos adivinhar? Não. A doutrina espírita trouxe as suas obras básicas para a gente ter essa ideia. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Céu e Inferno, o que a gente pode, a certeza de que não existe penas eternas, não existe o inferno, assim também como não existe o céu. Então eu vou ficar onde? Onde nós merecemos.
né? Onde nós, aqui, onde o companheiro leu para a gente, né? A lição de Baltazar, quando ele fala aqui, né? Da lição, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. O estudo das energias irradiantes, o estudo dos fluidos, do mecanismo, do magnetismo, ajudarão a todos a pensar e a discernir sobre o perdão das ofensas de um ponto de vista moral e fluídico. Porque, dependendo das nossas atitudes aqui, é que nós vamos ser o quê? Como se nós mesmos fôssemos para o lugar que nós é que vivenciamos aqui. Não é que fomos castigados, vamos ser colocados em algum lugar. Olha, você vai ficar aqui porque você foi malzinho, você vai ficar aqui porque você foi bonzinho. Não, nós é que criamos essa atmosfera. Então, a atmosfera que a gente cria aqui, a gente também vai criar lá, né? Então, a gente tem que aprender a deixar o orgulho. Não é fácil, não é fácil, mas deixar o orgulho de lado, né? E partir realmente para o perdão das ofensas. Porque perdoar, como diz no Evangelho, perdoar um amigo é uma questão de amizade. O amigo fala algumas coisas, a gente dá uma alfinetada um no outro, né? A gente dá uma alfinetada, né? Mas a gente sabe que o amigo está ali, né? Agora, quando não é o amigo, a gente fica naquela resistência, né? A gente fica na resistência. E o Evangelho também, no capítulo 10, né? Bem-aventurados misericordiosos, no seu item 14 e 15, ele vem nos chamando a atenção que muitas vezes uma bobagem, um mal entendido, ao invés da gente deixar para lá, a gente fica ali alfinetando, a gente fica toda hora falando sobre aquilo, né? E às vezes o outro já até esqueceu que ofendeu, porque ele não fez com a intenção de ofender. Mas aí o que a gente faz? Guarda aquilo, fica com mágoa, fica com rancor, e aquilo vai tomando uma dimensão, vai virando uma bola de neve, e que quando a gente vai ver, a gente acabou com uma amizade que, quem sabe, não foi até de outras existências, porque aqui todos nós nos conhecemos, todos nós. Não tenhamos dúvida que cada passe ali de dentro, dado no companheiro, é uma reparação feita. Então quer dizer que a Maristela fez algo comigo e hoje ela está me dando passe para recuperar isso? Pode ser. Mas pode ser que a Maristela tenha sublimado tudo aquilo e hoje ela veio de coração dar aquele passe. Então a gente não sabe, a gente não faz ideia. Por isso a questão do amor, por isso a questão da ação fluídica do perdão. Porque no momento que a gente tem a intenção de perdoar, nós já chamamos, né? Nós já agregamos um grupo de espíritos com a intenção de ajudar aquele companheiro e a nós também. Porque nós viemos aqui para aprender a amar. Amar como Cristo amou até mesmo na cruz. Amar como Ele falou que nós não sabíamos. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. E nós temos que aprender a amar dessa forma. Porque se não amarmos dessa forma, nós vamos ficar sempre nessa questão de vir, voltar, vir e voltar. Progredimos, mas será que a gente não pode dar um passo a mais? Será que a gente não pode pensar, como diz lá no Evangelho, no item 15, né, no capítulo 10, será que não foi eu que provoquei? E às vezes a gente se enche de razão e às vezes quem provocou fomos nós mesmos. Mas aí ele não me entendeu. Então chama no canto, conversa. Porque é assim que os benfeitores fazem conosco. Embora ao acordarmos, nós não lembramos.
mas lembramos às vezes que temos que ter paciência com o outro, porque alguém lá atrás teve com a gente. Para a gente estar aqui é porque alguém teve misericórdia, alguém teve a indulgência de nos perdoar. Vai, Márcia, tenta de novo. Eu sei que você não fez certo, mas a gente está aqui para ajudar. Então vai lá e, melhor ainda, você não vai sozinha. Você vai ter amigos, você vai ter um guia, você vai ter aquele chato que gosta de você, mas é chato, que vai ficar te catucando. Olha, não faz isso que está errado. Não, que são os verdadeiros anjos encarnados. E a gente reclama, fulano é muito chato, né? Fulano é muito chato, pega no meu pé. Mas não é assim? O adolescente não fala isso do pai e mãe? E é assim que eles fazem conosco. Porque esses trabalhadores do Senhor, eles não vieram como anjos, né? Eles não foram criados como anjos. Eles passaram por todas as etapas que nós estamos passando. Eles passaram por todas as dificuldades que nós estamos passando. Mas, talvez, eles tenham tido mais fé, acreditado mais nas palavras do Cristo. Quando Pedro perguntou ao Senhor, né, quantas vezes devemos perdoar o irmão? E aqui é um comentário na Instrução dos Espíritos do nosso irmão Simeão, lá em Bordeaux, em 1862, quando ele cita aqui, Pedro pergunta: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Deves perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E aí a gente deve lembrar que nesta época nem todo mundo era letrado, nem todo mundo sabia fazer conta, sabia ler, né? Então, o que o mestre fez? Ele não ia humilhar, né? Falando, olha, vai lá ver, vai lá fazer a conta de quantas vezes você tem que perdoar a ofensa. Não, ele só quis dizer infinitas vezes que você tem que perdoar. Porque é assim que a gente tem que fazer com o irmão. Como? Dando oportunidades, dando chances do irmão acertar. E isso é amor. Nós ainda não fazemos isso, porque ainda estamos nesse fluido, né, que é característico no planeta Terra, de provas e expiações, de reparações. A gente vê até dentro de casa. Né? Muitas vezes dentro de casa a gente fica de mal com o irmão, com o primo, ou com o pai, ou com a mãe, né? Com sogra, com sogro, com genro, porque nós ainda estamos na expiação, ou muitas vezes na reparação. Quando é a reparação? Quando a gente fala assim, não sei como aquela pessoa aguenta aquela sogra, não sei como aquela pessoa aguenta aquele marido ou aquela esposa. Porque, olha, a gente fala, né, só Jesus na causa. Mas é porque aquela pessoa já está no nível de reparação. Ele já passou, né, da expiação. Ele já entende que ele tem condições de reparar. Então, ele não se ofende. E se ofende, ele deixa para lá logo. É quando aquelas pessoas falam assim, eu não guardo raiva não, na hora eu brigo, mas daqui a pouco eu esqueço. Aí a gente fala assim, você tem sangue de barata, né? Que aí a gente fala que assim, mas não é nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que faz isso ou aquilo com você, e você está perdoando. Nossa, mas você não se ama? É o contrário. Quando a gente perdoa, a gente está assinando a nossa liberdade e assinando do outro. Mas se o outro quiser ficar ligado conosco através do ódio, que fique. Aí é com ele, não é comigo, né? E aí, a pior, né, falta é quando a gente não quer entender. Quando a gente não quer entender. Um outro companheiro da casa,
que tenho certeza que é daqui também, nosso querido Antônio de Aquino, em um dos seus livros, Inspiração do Amor Único de Deus, de Baltazar. Esqueci. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, a frase de Antônio de Aquino. E ele fala para a gente assim, tem uma frase que eu sublinhei, que ele fala assim: perdoa quem erra, porque quem erra não sabe o certo. Erra porque não sabe. E quando que a gente vai falar isso, né? Perdoa porque o outro erra porque não sabe. Mas não, a gente fala, não é possível. Eu sei porque que ele não sabe, mas o que a gente esquece é que nós também precisamos do perdão. E perdão de Deus. O que a gente esquece, que a gente quer ser perdoado nas pequenas falhas, nos pequenos deslizes e no grande também. Mas será que a gente perdoa o outro? Será que a gente já consegue fazer isso? E aí tem umas dicas aqui de uma companheira, Icleia, a guia espiritual da nossa companheira Brunilde. Brunilde é uma companheira que está já com 90 e poucos anos, uma companheira que ainda trabalha, né? Ela é lá de Copacabana, né? Lá do Rio, e ela começou o trabalho com quem psicografou essa mensagem, com o Altivo Panfiro, né? Então, ele tinha lá os seus 17 anos, ele começou junto com ela, e ela ainda está escrevendo vários livros, e eu trouxe aqui uma mensagem, né, do Espírito Icleia, guia espiritual da Brunilde, né? E por que não dizer, né, uma companheira também nossa, porque no momento que ela manda as lições através da Brunilde, ela está enviando para todos nós, né? Então ela vem dizer assim: o amor, fonte de paz. Aí ela fala assim: verdadeiro amor não questiona porquê da calúnia e não foge do caluniador, porquanto o amor sabe descobrir o lado bom das criaturas. E a gente só vai conseguir perdoar quando a gente começar a pontuar o que o outro tem de bom. Por que a gente não faz isso com o filho? Quando a professora vem lá, olha, não aguento mais o seu filho, ele fez isso e aquilo com o coleguinha, olha, ele fez isso e aquilo outro. Aí a mãe, tá bom, eu vou conversar com ele. Mas ele tem um coração bom, não é? Mas ele tem um coração bom. Você vê que na hora do recreio ele divide a comida, ele não é egoísta, né? O lanchinho. Ele defende o companheiro porque ele é uma pessoa justa. Ele bateu no fulano porque o fulano é maior do que o outro. Então, ela justifica. A mãe justifica, né? E vó também, né? Justifica. Então, eles fazem isso. Esse espírito Icleia, ele vem falando, descobrir o lado bom das criaturas. Quando a gente começar a observar isso das criaturas, nós vamos começar a perdoar mais. Porque é difícil. Márcia, você já perdoou todo mundo? Não, mas tenho a intenção. E quando eu me proponho, né, quando eu já sei que tenho que perdoar, nem que seja por inteligência, porque se eu perdoo, se eu tenho a intenção de perdoar, eu estou tentando o quê? Me libertar. E estou criando em mim uma atmosfera boa, salutar, onde eu vou aderir aos espíritos bons, ou que pelo menos pensem igual a mim, né? Que querem melhorar, já querem melhorar. Então, a gente começa a ver o que a pessoa tem de bom, para poder a gente não ter mágoa, não ter rancor, não ter ódio. Porque às vezes a criatura fez alguma coisa com você, mas ela caminhou, ela não está nem preocupada, ela não está nem com remorso, ela não está nem
se preocupando se você está com ódio dela ou não, porque ela não fez com essa intenção toda, né? E aí a gente vai aprendendo um pouco mais com esse espírito quando ele fala: para quem ama, o inimigo é simplesmente o irmão que desconhece os motivos das ações equivocadas. Olha só, vou até repetir: para quem ama, o inimigo é simplesmente um irmão que desconhece os motivos reais das ações que o incomodam. E não é isso que acontece com todos nós, gente. Por quê? Se nós temos dentro de casa companheiros, né, que fazem parte da nossa família e mesmo assim não nos toleram, algo nós fizemos com ele no passado. Com certeza que isso tudo, essa antipatia, essa implicância, não é à toa. Não é à toa. Porque nós, né, nascemos, renascemos, ou melhor, aí vamos fazer parte daquela família. Lá atrás, nós nos programamos. Nós fizemos a nossa programação junto com os nossos guias. Nós escolhemos as nossas provas. Mas, por misericórdia do Pai, nós esquecemos. Mas aí temos todas as chances o quê? De fazer melhor. Mas nós não lembramos por que nós temos um pé atrás com fulano ou beltrano dentro de casa. Ou na rua, ou no trabalho. E a gente não sabe. Não sei por que eu não fui com a cara. Aí a gente bota a culpa no anjo. Meu anjo de guarda não foi com a cara dele. O anjo, coitado, não está nem aí. Ele só vem para ajudar. Mas a gente bota logo a culpa nele. Meu anjo de guarda não cruzou com o dele. Ainda bota a culpa no outro também, que não está nem aí. Também veio para ajudar. Mas a gente fala isso. Mas por quê? Quando o nosso corpo físico, né, nós temos o esquecimento, né, na nossa máquina, no nosso cérebro. Nós esquecemos. Mas aqui, a memória emocional, nós não esquecemos. No cérebro, nós esquecemos o passado. Mas aqui dentro, não. Então, aquele que aprontou com a gente tem um pé atrás. Por isso que lá no Evangelho, amar o inimigo não é tratar o inimigo como ele fosse um amigo. Jesus já falava isso. Não é você colocar dentro da sua casa o inimigo porque você quer ser bonzinho. Não. Basta você não desejar mal para ele. Basta você não vibrar para que as coisas, as conquistas dele ele não consiga. Não vibrar quando acontece coisa ruim com ele. Basta você não querer vingança. Se você não quer vingança, você já está amando o inimigo. Porque naquela época não existia outra palavra para substituir a palavra amar. Então, foi colocado dessa forma. Então, amar o inimigo é você compreender que ele, aqui, ó, amar o inimigo é você compreender, né, que ele não sabe, ele não lembra por que ele te incomoda. E ele também não sabe por que você fica se sentindo tão incomodado do lado dele. Não sabe. Por quê? Dentro de nós temos uma desconfiança. Aí é quando a gente vê as brigas, né, entre pai e mãe, o filho e a mãe, o filho com o pai e vice-versa. Porque eles sabem que eles têm algo a reparar. Mas, muitas vezes, os casamentos, né, as reuniões, né, nem união, né, é reunião, porque já tivemos juntos, né, de dentro de casa, eles ainda, né, essas uniões não são ainda por amor. Né? O amor que nós temos por esses seres, até casar, até namorar, vamos dizer assim, como se fosse uma armadilha para a gente poder voltar a ficar juntos.
para que a gente possa de fato amar como Jesus nos amou, para que a gente não tenha nenhuma restrição, para que a gente não coloque uma barreira na luz, dando mais brechas para as sombras, porque no momento que a gente tira a luz, né, principalmente o trabalho de Jesus dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, a gente está priorizando as trevas. Por isso o perdão das ofensas, para que a gente fique mais tranquilo, com mais esperança de que tudo passa. No momento que você não consegue tolerar e o outro também não consegue te tolerar, isso aí vai chegar um momento que isso vai passar, e a gente vê isso nas famílias. Quando a pessoa chega a uma determinada idade, ela até ri daquilo que... Muitas vezes a gente encontra um companheiro, a semana retrasada, depois eu lembrei, eu fui com um amigo numa reunião de colegas do ginásio, e aí era a primeira vez que eu estava indo com uma outra colega, e aí eu fui abraçada, tal, por todas, era uma saudade tal, inclusive nem me chamam de Márcia, me chamam de Maninha, que era o meu apelido de infância. E aí, puxa, Maninha, que bom, não sei o que. Depois eu lembrei que tem uma ali no meio que eu não falava com ela, a Edna. E ainda bem que ela me recebeu muito bem, e eu só lembrei disso bem depois. Eu falei, agora você vê, era uma briga de ginásio, era uma briga de adolescente. Então, e assim nós seremos quando nós progredirmos. Quando nós retornarmos para o plano espiritual, a gente vai falar, caramba, nós brigamos por uma bobagem. Era uma coisa de criança, e nós fomos levando isso, e hoje eu vejo que eu não tenho nada contra você. Como eu acho que ela deve ter lembrado também, né? Mas bem depois, que eu só lembrei esses dias agora, que eu falei, eu lembro que eu não falava com a Edna, e não era o problema, não era com ela, era com outras colegas, que era a turminha dela, a panelinha dela, né? Porque a gente fica assim, né? Em panelinhas, né? No ginásio, né? É o nosso grupinho, é o grupinho do outro, e nós levamos isso até hoje, porque isso chama-se afinidade. Não está errado, é afinidade. Gostamos das mesmas coisas. Então, quando nós escolhemos o nosso grupinho lá na escola, né, é porque aqueles ali nós temos afinidade, nós somos atraídos magneticamente, nós somos atraídos. E da mesma forma, hoje nós podemos escolher, né? Somos atraídos para fazer ainda coisas erradas que a gente fazia, né, quando não sabia. Nós somos atraídos ainda para alguns vícios, para algumas tentações, não somos? Quanto esforço que o companheiro parar de beber, quanto esforço para o companheiro parar de fumar, não é? Quanto esforço para parar da maledicência, aquela fofoquinha boa de frente do colégio, né? Na frente da casa uma da outra, do trabalho, dificuldade de parar uma fofoca ali em nós. Isso tudo é nosso. Então é difícil, mas hoje nós podemos escolher, porque a doutrina espírita nos mostra já como fazemos para caminhar no caminho mais acertado, para a gente não perder tempo, porque a gente já perdeu muito tempo, né? E aí essa companheira vem falando assim, quem realmente ama, ao invés de acusar, estende a mão, aconchega, dialoga, né? A gente chama para conversar. Mas eu não tenho essa paciência, não. Vamos desenvolver, vamos conversar. A gente conversa, a gente acolhe, a gente dá a chance do outro pedir uma desculpa, ou a gente dá uma chance para falar para o outro que a gente nem se ofendeu, mas que para ele mudar o comportamento, que outra pessoa pode ter uma atitude diferente da nossa, a gente conversa, porque é assim que os benfeitores nos tratam.
E a gente tem que imitar eles. Afinal de contas, a gente não vai ser guia também? Nós seremos guia. Todos nós, encarnados e desencarnados aqui na sala. Todos nós, sem dúvida. Nós seremos guia. E há investimento nisso. Por isso nós estamos aqui. Por isso tem palestra no dia de sábado, tem palestra no dia de domingo de manhã, né? Que a gente fala assim, poxa, eu podia estar numa praia, mas a gente está lá na palestra. Poxa, eu podia estar numa festa no sábado à noite, mas a gente está na palestra. Já escolhemos melhorar. Já escolhemos. Então ela fala assim, estender a mão, tentando esclarecer as dúvidas que sempre obscurecem a mente e o coração. E hoje, gente, quem é que nos guia? Será que nós ainda estamos sendo guiados por aqueles outros que andavam com a gente? Aquele que nos incentivava a brigar, a não tolerar. Então, a gente faz o quê? Uma reflexão, né? A gente passa aqui na nossa mente aí, quem que a gente pode pegar mais leve, mesmo que seja aquela pessoa complicada. Se ela notar que você tá mudando com ela, quem sabe ela não vai mudar com você. E quem sabe ela não aprende e muda com os outros também. Mesmo ela sendo uma pessoa difícil, que nós temos, né? Na nossa caminhada, porque nós também não somos bonzinhos. Nós também necessitamos também de perdão. E no momento que a gente está querendo acolher, nós também vamos ser acolhidos, com certeza, né? Então, ela fala aqui, lembremos o Mestre, que no alto da cruz, olhando compadecido para aqueles que o crucificavam, assim orava, demonstrando o seu infinito amor. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E ali, a gente escolheu colocar na cruz. A gente escolheu. E mesmo assim, Ele nos perdoa e ainda, quando estava convivendo em casa de Pedro, Ele ensinou aqueles que pediram, né, para Ele ensinar a orar, e Ele ensinou o Pai Nosso, que ali fala, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo os outros. Então, de que forma a gente está perdoando o outro? Porque a gente está pedindo no mesmo nível. Então, a gente tem que avaliar o que a gente quer, porque a gente está pedindo para ser perdoado da mesma forma que perdoa. E aí? Será que eu perdoo? Então a gente tem que começar aí a refletir quem a gente pode perdoar, quem não pode, que Jesus ensinou. Então, por isso, né, que Antônio de Aquino falou, né? Quem erra, erra porque não sabe o certo, né? Então, naqueles instantes dolorosos, ele esquecia seu sofrimento e justificava os seus perseguidores diante do Pai. E é assim, depois, nesse mesmo capítulo, lá um pouquinho mais para frente, porque o capítulo é grande, tem 21 itens, eu só pensei algumas coisas, por isso que eu optei por falar justamente da página, porque ela também estaria pensando várias coisas, né? Então, ele vem falar quando a gente observa o erro do outro. Qual será o nosso comportamento a partir dessa reflexão de hoje, quando a gente vê o erro do outro? Será que é legal a gente sair divulgando? Olha, botaram o microfone errado para mim. Brincando, tá? Botaram o microfone errado para mim. Aí a gente vai sair daqui, olha, erraram lá, viu? Podia ser melhor, mas erraram o microfone. Aí o outro que chega, olha, você que vai fazer a palestra lá, vê se não vai errar. Fala lá para não errar o microfone com você. Será que é assim que será o nosso comportamento? Né? Não, os benfeitores aqui
as instruções dos espíritos, os benfeitores, eles nos ensinam a não divulgar, né, o deslize do outro, fraqueza do outro, para não divulgar. E se aquilo estiver incomodando, para a gente chegar, chamar no canto e conversar. E se aquilo estiver prejudicando só a pessoa, que para a gente não se incomodar, se a gente não puder ir lá ajudar, mas para a gente não divulgar. Agora, se for, lógico, uma coisa que não vai prejudicar, que vai prejudicar um coletivo, vai prejudicar muitas pessoas, que seja levado em conta, mas ele diz, é uma questão muito delicada. O Espírito fala, é uma questão muito delicada. Ele fala aqui, ó. Ele fala da indulgência, né? Então, ele vai falar assim, haverá, isso já no item 21, haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? Aí, esse espírito São Luís, ele vem falando assim, esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem atendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar os outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem vítima. Em semelhante caso, é preciso pensar a soma das vantagens e das desvantagens. Excelente, né? Excelente o Espírito São Luís. Isso ele já falava lá em 1860. O Evangelho é muito bom, né? Que vem mostrando para a gente que o tempo passa, mas a verdade ela prevalece, né? Os livros da doutrina, eles são irretocáveis. Tem coisa que a gente fala, mas isso aqui não está muito certo. Reveja suas ideias e seus pensamentos, porque é você que está equivocado, não ali o livro. Então, é difícil a gente entender, né, que não devemos divulgar, né, o deslize do outro. E esse espírito fala de uma maneira tão gentil, né? Aí a gente se coloca no lugar daquele que errou. A gente não quer ser visto dessa forma, né? Com essa delicadeza, né? Com esse amor, com essa gentileza, com essa compreensão. A gente quer ver desse jeito, né? Sendo compreendido dessa forma. Porque quando a gente está querendo perdoar, a gente procura compreender o outro. Por que será que me tratou assim? Por que será que tomou esta atitude? Por que, né, eu estou me sentindo tão incomodada? Porque às vezes está apontando algo que você não está enxergando. E aí a gente está se ofendendo à toa. Também tem isso, né? Os nossos melindres. Que aí basta o outro falar um negocinho assim, o mundo se acabou. Não quero ir mais lá naquela casa porque fulana falou isso e aquilo. E daí? É a casa de Jesus. E daí? Ela já nem lembra que te falou. Bater é fácil, né? A gente, né? Agora aí a gente fala isso, né? Quem bate é fácil de esquecer, mas quem recebe o tapa, e aí? Como que a gente vai conseguir conviver num mundo sem perdoar? A gente vai viver de cara fechada o tempo todo? Vai viver sozinho? Porque é um exercício você conviver com o outro. É um exercício. Porque assim seria fácil a gente não ter família, nasce, aí já faz errado, né? Porque a gente nasce, é totalmente dependente do outro nos alimentar, nos vestir, educar, totalmente dependente quando nós somos crianças. Aí depois que eu cresço, não, eu caí de paraquedas naquela família,
Aí eu tenho um dinheirinho ou uma inteligência, faço algo, posso viver sozinho. E o que adianta viver sozinho, se somos criados para viver em sociedade? O que adianta? Porque quem é que vai aparar suas arestas? Quem é que vai falar que você pode pegar mais leve com A ou com B? Quem é que vai falar que você acertou ou que você errou? Se a gente não tiver o outro como parâmetro, a gente vai viver só em prece. Ah, mas aí eu vou ficar lá igual um monge, né? Vivendo sozinho, não incomodo ninguém e ninguém me incomoda. E aí? E o exercício, né, da convivência? A gente vai perder o exercício da convivência, né? E aí, voltando aqui a nossa companheira, aí ele fala assim: quem ama observa as acusações ouvidas e divulgada como resultado de um engano do acusador. E porque ama, dirá então, ele não ouviu bem. Olha, né? Quem ama faz de conta que não ouviu. E na hora de defender o outro, a gente fala assim, mas ele não ouviu bem. Ou então a gente fala assim, não foi a intenção dele. Né? Aí numa provocação a gente fala assim, não, João, ele não falou por mal não, ele não entendeu direito. E a gente faz de bobo. Só que a gente não quer se fazer de bobo, por causa do orgulho. Ah, vai me fazer de bobo na minha cara? A gente até fala assim, na minha lata? Vai me fazer de bobo? Eu com tantos anos na cara, vai me fazer de bobo agora? É orgulho. É orgulho. E ela vem falando, olha que legal. Quando ela vem falando assim, ó, quem ama observa as acusações, né? As acusações ouvidas e divulgadas como resultado de um engano do acusador, e porque ama, dirá então, ele não ouviu bem, não observou os fatos com razoável atenção. Ela falou, ele nem prestou atenção nisso daí, por isso que ele fez errado. Olha, gente, não é bem legal fazerem isso conosco? Imagina a gente fazer isso com o outro, né? Eu achei muito bacana ela escrever isso aqui, né? Um engano. Ele não ouviu bem, não observou os fatos com razoável atenção e por isso interpretou segundo seu entendimento e não de acordo com a realidade. Você entende? Ele entendeu dessa forma que é o jeito que ele pôde entender. Ele ainda não sabe, né? Então, é sempre desculpando. Quando eu falo assim, segundo o seu entendimento, ou seja, se no seu pouco entendimento, o seu pouco entendimento. E aí fala assim, de acordo com e não de acordo com a realidade. Ainda tem mais, ela fala assim, mas mais tarde tudo se esclarece. Mais tarde ele vai fazer direito, né? Mais tarde ele vai resolver. Então, quem ama, confia no tempo como seu espontâneo colaborador. Não é isso que a gente fala? Vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar um tempo, não vamos resolver. Aí agora passou, não tinha nem lembrado disso, mas já que veio na minha ideia, eu vou falar. Eu escutei uma historinha, né, de uma menina que ganhou lá o seu vestido novo, a sua bonequinha, e foi lá na coleguinha, na vizinha. Aí foram brincaram. Aí a coleguinha, sem querer, aquela boneca nova, com aquele vestido rosinha, todo bonitinho, a menina deixou cair na lama, no barro. A outra veio danada de raiva para casa. Nunca mais eu brinco com ela. Nunca mais eu vou na casa dela. Olha, vovó, o que ela fez com a minha boneca? E agora estragou, está toda suja de barro, toda suja de lama. Aí a avó foi e falou assim,
olha, vem cá, vamos conversar, vamos brincar com outra coisa. Mas e a minha boneca? Você nem está ligando. Ela, tá bom, vamos deixar sua boneca ali fora, depois a gente cuida da sua boneca. Aí distraiu, né? E é assim que os nossos guias fazem conosco. Distraiu a menina foi brincar com outra coisa, e nisso a boneca ficou no sol até outro dia. E aí, nisso o barro secou. Quando foi no dia seguinte, a avó falou assim, vamos lá pegar a sua boneca, você esqueceu da sua boneca? Aí foi, aí o vestido estava limpinho. Ela, mas vovó, você conseguiu? Aí, consegui, viu, vai lá brincar com a sua coleguinha, ela não fez de propósito. Escorregou da mão dela, ela não fez de propósito. E a avó nem estava lá para saber se foi de propósito ou não. Mas é assim, olhando o lado bom, né? Evitando encrenca. Aí ela falou, vai lá. Ela, então tá bom, vovó. Eu já estava com saudade dela mesmo. O que a avó fez? Pegou aquela bonequinha, só bateu, o barro estava seco, bateu, saiu e entregou, porque o barro soltou depois de seco. E o que essa historinha conclui pra gente? Que tem problemas que é melhor a gente esperar um pouco, dar tempo ao tempo. Tem problema que é melhor não mexer. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos dar um tempo, porque o tempo é um verdadeiro colaborador. Então, essa historinha, quando eu vi isso aqui agora, né, veio na minha mente. E a gente, às vezes, quer uma coisa imediata. A gente quer fazer tudo para hoje, para ontem. Tem que resolver agora. E não é assim. Às vezes a gente tem que esperar, né? Então, aí ela fala aqui, né? Quem ama, confia no tempo como seu espontâneo colaborador. Quem ama, vai ao encontro do perseguidor e lhe oferece a palavra de entendimento. Por que da perseguição? Não é assim? Lembra da estrada de Damasco? Quando Jesus chegou para Saulo e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo tomou aquele susto, que veio até a queda do seu cavalo, veio a ficar cego. E Paulo, ele era um cumpridor das leis. Ele perseguia os cristãos porque ele achava que os cristãos estavam errados. Mas aí houve a mudança. E a mudança, gente, tomei um choque, mas foi do cotovelo. Botei que tomei um choque aqui. Aí que eu ia falar do microfone mesmo, né? Foi aqui, encostei, deu um choque. Ali o outro, não fui eu. Vamos dar tempo ao tempo. Então, aí ele fala, depois ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E para provar a mudança, era muito comum, né, que mudasse o nome. Então, nosso querido Paulo, e o item 15, que fala desse perdão, né, é Paulo que faz para a gente. Paulo que traz para a gente, né, o item 15, né, é Paulo apóstolo, quando ele fala perdoar os seus inimigos, é pedir perdão para si mesmo, né? Perdoar aos seus amigos é lhe dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que já se está melhor, né? Então, se a gente for duros, exigentes, inflexíveis, levar tudo com muito rigor, né? Até mesmo para pequenas ofensas, como podes querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais de necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Então, quanto mais nós espíritas, que já temos esses conteúdos na nossa mão, porque muitos companheiros não têm acesso. Uma vez eu falei algumas coisas com um companheiro no portão de casa, e ele falou assim, no domingo de manhã, né? Aí ele falou assim, a senhora
falou que era espírita e a senhora é cristã? Eu falei assim, claro, eu sou espírita cristã. Eu amo o mesmo mestre que vocês. Mas como assim? Eu falei, dessa mesma forma. Eu fui conversando com ele, ele falou assim, eu posso vir outro dia aqui para a gente conversar? Eu falei, pode. Então, há um certo preconceito, mas Jesus é o mestre de todos, assim como o Pai é o Pai de todos. E aí, voltando aqui a nossa companheira, né, aí ela fala que assim, quem ama vai ao encontro, né? Então, eu comentei, né, da estrada de Damasco, esclarecidos aos acontecimentos, cada uma das partes tomará a posição correta, que é a da conciliação. Se essa conciliação não ocorrer, pelo menos você procurou. Você foi lá atrás do caluniador, né? No caso aqui é o caluniador. E você tentou fazer melhor, né? Você tentou. Agora, se ele não se reconciliar com você, aí é com ele. Mas nós já fizemos a nossa parte, né? E aí ele continua assim, esclarecido, se não houver interesse em conciliar, né? Sim, o desejo de prosseguir requentando velhas mágoas por parte do perseguidor, haverá perfeita tranquilidade no coração do perseguido, porque fez o que podia fazer, né? Fez o que podia fazer. Amar, pois, ao inimigo é perdoar aqueles que nos perseguem e caluniam. Será promover a abertura dos caminhos do reequilíbrio. É isso. É a gente abrir as portas para uma reconciliação. É a gente abrir os caminhos daquele outro que nos ofendeu, ou até mesmo que a gente ofendeu. Porque muitas vezes fomos nós que ofendemos. E aí a gente nem se toca que nós é que deveríamos pedir perdão. Porque a gente ainda não reconhece que errou. Por isso precisamos também, né, do perdão. E assim, quando a gente abre os caminhos do reequilíbrio, a gente está se blindando contra uma obsessão. Uma obsessão aqui ou lá. A gente está se blindando. Quando a gente não dá muito crédito, a gente não dá a questão do ódio, do rancor, porque lembra que a ação fluídica do perdão, Baltazar já veio trazendo para a gente, o quê? Se a gente ficar nessa ideia de rancor, de ódio, quem é que a gente está traindo? Né? Então, o perdão é sempre bom. O perdão sempre vai falar mais alto. Não abrigueis, portanto, rancores, não abrigueis, desculpa. Não abrigueis, portanto, rancores, queixas e mágoas. Amai a todos, sem indagações, sem julgamentos, sem exigência, porque será pelo amor aos semelhantes, qualquer que sejam os níveis em que se situem, que alcançaremos, por fim, as fontes luminosas da paz. Então, através da nossa tranquilidade, se a gente quer paz, a gente tem que oferecer paz, porque a gente pode começar a paz dentro de casa, porque se a gente quer a paz na rua, se a gente quer a paz na cidade, no bairro, no mundo, a gente tem que começar a perdoar. E nós estamos num momento propício para isso, muito propício para o perdão. Perdão das ofensas, amizade, recuperação de amizades, recuperação de familiares, recuperação de abraços que nós perdemos desde a pandemia. A pandemia passou e a gente continua sem abraçar muitos irmãos, porque pensam diferente de nós. A gente continua sem abraçar os irmãos que não têm o mesmo ideal. E não precisa ter. Nós vamos aprender a amar e perdoar as ofensas, porque se
O outro continua resistente, o problema é do outro. Quanto a nós, vamos abraçar, vamos abrir o coração, vamos aproveitar o momento propício. Vamos aproveitar o que os mentores, os guias trazem para nós. E eu vou aproveitar e agradecer a paciência de vocês e a vibração de todos vocês, que meu tempo já passou. Obrigada. Obrigada, tá? Não, estou acreditando.